Uma das coisas interessantes em Naruto é a relação entre o Sasori e o Deidara. Ambos são vilões, eles têm que atuar em equipe, são obrigados a trabalharem juntos. Os dois são artistas. O Sasori é um titereiro, ele constrói e manipula marionetes. E essa prática dele está associada com a tradição do Bunraku, que é a tradição de teatro de marionetes japoneses, que é uma dos poucos teatros de marionete cuja posição como alta arte é inquestionável, sempre foi tratado como uma forma de arte legítima. E o Deidara é um escultor, e ambos usam a produção artística deles como arma. Só que tem um ponto aqui, os dois têm interpretações completamente opostas do que seria arte. Dois conceitos completamente antagônicos. O Sasori parte da ideia da arte como aquilo que eterniza o belo. A função da arte seria destacar as coisas belas, importantes e relevantes do mundo e dar para elas uma condição de eternidade, fazer com que elas perdurem para sempre e possam passar seus efeitos pelo resto da existência para as gerações que ainda não vieram. E isso é uma concepção de arte que vem de uma linhagem ocidental. Essa ideia da arte como eternidade ela já está presente lá na tradição egípcia. As esculturas egípcias eram feitas em granito, um material que era resistente para durar por muito tempo, e em posições, aqueles personagens e figuras em posições estáticas, eretas. Eles não eram representados como atuando em algum momento ou em alguma ação do cotidiano, mas sim como eles estivessem deslocados do tempo, como se fossem figuras anacrônicas fora do tempo, estáticas, porque esse fora do tempo dava um efeito para eles de eterno, de algo que existiria sempre existiu e sempre continuaria existindo. E a própria ideia da pirâmide em si é um tributo a essa eternidade, fazer uma construção enorme no meio do deserto para guardar um morto, que poderia simplesmente ter cavado um buraco e ter colocado lá dentro, mas não, ele precisa ser marcado, aquela existência precisava ser marcada. E essa produção não era nem para ser visto de fora. Existia a crença de que num futuro esses faraós mumificados voltariam à vida. E eles tinham medo de que o tempo que eles passassem no mundo inferior afetasse a consciência deles. E quando eles voltassem, eles não se lembrassem. Então a ideia é que quando o morto voltasse à vida, o corpo dele ia estar preservado na múmia, ele ia olhar para o lado e ia ter aquelas jarras com os órgãos deles preservados, então ele poderia tentar restaurar seu corpo. Em volta dele ia estar todos os bens favoritos dele, poderia estar inclusive as múmias dos animais de estimação, e as paredes iam estar aqueles textos e aquelas pinturas que diziam: você foi fulano, filhos de tais pessoas, o faraó do Egito, estas são suas terras, este era seu povo, você fez isso, 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 isso. Então a ideia daquela produção material e simbólica, que hoje nós entendemos como arte egípcia, não era uma produção feita para fora, e sim era para dentro, era um grande backup da memória daquela pessoa sepultada, para que ele lesse quando ele voltasse à vida. Então é como ele ia recuperar, ele ia armazenar a identidade dele e fazer que essa identidade desse sujeito perdurasse pela eternidade, para o futuro, ou até que ele precisasse. E essa noção de arte como aquilo que eterniza foi também apropriada pela tradição da Grécia antiga e clássica. Um exemplo que a gente pode usar é o caso do Aquiles, que era o filho de um humano e de uma divindade, e como todos os semideuses, ele é um mortal com alguma habilidade muito destacada, no caso dele era um grande guerreiro, e a profecia é que se ele ficasse em casa, ele ia viver por bastante tempo, ter filhos, netos, chegar a ser idoso, ser feliz e morrer e não ia ser lembrado. Ou ele poderia ir para a guerra, lutar, morrer jovem, mas permanecer eterno, celebrado para sempre. E o Aquiles, como filho de divindade, mas mortal, ele tinha essa ânsia por também ser imortal como os deuses. Então ele escolhe ir para a guerra e morrer, mas perdurar na forma da lenda, do mito, da narrativa e assim ficar imortal. Então a ideia da imortalidade do Aquiles está relacionada com essa relação que continua na arte ocidental, de arte é como aquilo que eterniza. Você pegar um herói e colocar uma estátua dele depois que ele morreu no meio da praça para ele ser lembrado e inspirar pessoas das próximas gerações. Você transformar alguém numa poesia,
que conta suas façanhas ou um retrato para perdurar. Então a arte como aquilo que tem o poder de fazer com que um humano, que é algo perene, transitório, que tem tempo limitado, se torne uma ideia que vai durar para sempre. Então a arte do Sassori está associada com essa perspectiva. E o que ele faz é tentar dar essa eternidade para as coisas que são importantes para ele, né? A primeira coisa que ele faz é criar marionetes que representam seus pais e fazer com que seus pais continuem existindo depois que eles já morreram. Mas ainda assim é uma situação em que é uma representação, né? Ele cria aqueles bonecos e convenciona com ele próprio de que aqueles bonecos vão substituir as imagens que eram, as funções e imagens que eram dos seus pais. Mas depois ele começa a fazer outra prática, que é pegar os heróis mortos da vila dele e transformar eles em bonecos, eles em marionetes. Então é partir do corpo de um morto e trazer ele de volta à vida e deixar ele eterno como um boneco. E nesse caso é uma relação um pouco diferente, porque daí é um índice, né? Porque a representação ela parte da ideia da simples convenção. Agora o índice é uma representação que traz um pedaço da coisa que aquilo representa. Por exemplo, se eu fosse contar sobre a árvore que eu vi hoje e fizesse duas linhas para ser o tronco e uma copa, isso poderia significar árvore, mas é por uma convenção, porque nós combinamos que isso seria lido como uma árvore. Agora, se eu trouxesse uma folha da árvore e dissesse essa é a árvore que eu vi hoje, não só significa árvore, como a folha tem um pedaço daquilo que ela quer significar. Então essa ideia do índice é uma representação que traz um vínculo de fato com a coisa que ela quer representar. Não é uma pura convenção. E no final, o Sassori acaba modificando o próprio corpo e se transformando num boneco para ficar sempre jovem, com a mesma aparência e se eternizar. Então ele acaba usando esse potencial da arte de imortalizar nele próprio. E é assim que ele consegue existir por mais tempo. Já a concepção de arte do Deidara é bem diferente. Porque o Deidara ele usa as esculturas dele como explosivos. E o explosivo como aquela manifestação de beleza que ele é transitório, ele acontece, ele existe num recorte específico e pontual de tempo. A explosão que causa beleza também causa destruição onde a arte se manifestou. E tem um momento que o Tobi fala pro Deidara: use sua pop art. E além de ser um trocadilho com a ideia do pop, da explosão do Deidara com os seus explosivos e o pop como o som da explosão, tem uma relação com a pop art. A pop art é um dos primeiros movimentos de arte contemporânea que teve sua ascensão ali nos anos 60 e ela tratava da banalização da imagem. Mas antes de entrar na pop, eu acho importante a gente marcar a ideia do ícone na arte bizantina. Na arte bizantina existia a tradição de pintura, que eles chamavam de ícones, mas eles entendiam que a pintura ela não precisava representar algo fielmente como aquilo era, ela não precisava ter essa noção naturalista, e a pintura em si não precisava ser bela nela própria. A beleza da pintura não estava na sua própria forma, mas sim a ideia de que a beleza remeteria a um conceito e o observador, ao observar essa pintura, esse desenho, ia invocar a imagem ideal e ia ver a beleza no conceito. Por exemplo, quando se fazia uma pintura de Jesus, não esperava que aquele quadro fosse bonito, mas sim que aquele quadro fosse um gatilho para o observador imaginar Jesus conceitualmente e a ideia abstrata de Jesus fosse bela. Então a pintura bizantina, o ícone bizantino, é um link que ligaria o sujeito, pessoa, com a ideia abstrata superior de beleza. Belo. E a pintura não é bela em si, ela é apenas essa noção da ponte. E uma exceção era especificamente o retrato de Maria. Existia uma regra muito específica de como se deveria pintar Maria, porque todas as pinturas de Maria derivavam de uma pintura, de outra pintura, que derivavam de uma suposta pintura que teria sido pintada ao vivo. Então essa pintura ao vivo seria exatamente como é o rosto da Maria. Então como existia esse documento do rosto da Maria, todos os rostos delas deveriam ser pintados conforme essa convenção. Então, o retrato da Maria, na verdade, era um índice, era entendido como índice. Ele levava até o primeiro retrato original, que levaria e tinha um vínculo com o rosto fático da Maria. Então, essa é uma relação que existia na arte bizantina, que é importante para entender a arte pop, porque a pop art inverte essa noção. A pop art ela lida com um dos pontos que ela lida com a banalização da imagem. Por exemplo, a ideia da imagem da guerra.
estava acontecendo a Guerra do Vietnã, tinha várias fotografias da Guerra do Vietnã, reportagens na TV da Guerra do Vietnã, Guerra do Vietnã, Guerra do Vietnã, várias imagens, as fotografias da Guerra do Vietnã são índice, porque elas foram tiradas de fato da Guerra do Vietnã. Só que as pessoas olhavam para aquelas fotografias, eram tantas fotografias da Guerra do Vietnã, que aquilo se tornava algo banal. A pessoa que olhava ela não conseguia mais ter esse vínculo, não conseguia mais se remeter à ideia e à noção de fato do que era a guerra, de quão terrível era uma guerra, de quão violento, de quanto sofrimento tem na guerra. Então as pessoas olhavam aquelas imagens e a reprodução infinita delas banalizava, elas não sentiam nada. Era uma imagem que não conseguia produzir um sentimento sobre o sujeito. E a pop art discute justamente isso, quando eles pegavam várias imagens da guerra e reproduziam. Ou então eles pegavam retratos de pessoas importantes, famosas, como o presidente Kennedy ou a Marilyn Monroe. Pegavam um retrato da Marilyn Monroe, a partir dessa fotografia que era o índice, transformavam numa estampa, e reproduziam na mesma pintura várias estampas do rosto da Marilyn Monroe, todos iguais, mas ao mesmo tempo todos diferentes, de cores variadas. E quando o sujeito olhava para aquilo ali, aquela imagem da Marilyn Monroe remetiam entre elas, que elas eram iguais, mas eram diferentes, mesmo dentro da diferença levava a ideia da Marilyn Monroe. Então existia um conceito de Marilyn Monroe que a imagem remetia, como se fosse um ícone. Só que, na verdade, a maioria das pessoas nunca tinha conhecido de fato a Marilyn Monroe, não sabia quem ela era, do que ela gostava, não haviam convivido e conheciam ela como pessoa, conheciam só a imagem que a mídia tinha criado da Marilyn Monroe. E a imagem criada pela mídia era muito longe, diferente da imagem da Marilyn Monroe de fato. Então, essa imagem que remete a uma imagem, que remete a uma imagem, que remete a um conceito da Marilyn Monroe, que não é a Marilyn Monroe de verdade, ou a banalização da violência, quando a gente olha esses telejornais que notícia de crime, assassinato, outro assassinato, são imagens que são índice de um fato violento de verdade, mas ele é tão banalizado que a gente olha aquelas imagens, remete a uma imagem, outra imagem, mas não consegue mais causar o efeito de afetar emocionalmente o espectador. Essa noção da pop art, ela trabalha com a ideia do ícone quebrado, que diferente do ícone bizantino que levava um conceito e a experiência estética estava na relação com o conceito abstrato, o ícone da pop art é um ícone que não leva a nada. É um ícone que gira a própria imagem e nunca chega na fonte inicial. E quando o Toby fala para o Deidara, use sua pop art, a resposta do Deidara é: a pop está morta, a minha arte é super flat. E aí tem uma discussão extremamente importante. O super flat é um movimento artístico de arte contemporânea japonesa, que é depois dos anos 2000. É uma tradição artística do século XXI e ainda vigente, em que ela faz releitura de alguns conceitos da pop art. Os artistas japoneses que lidam com o super flat, eles costumam se apropriar de imagens da cultura japonesa popular atual, como videogame, quadrinhos, animação, cinema, a tradição das cantoras idol, e todo esse imaginário da cultura pop atual, se apropriar disso e fazer uma relação parecida, próxima ao que trabalhava na pop art. A ideia de que esse Japão, apesar de ser colorido e com essas imagens impactantes e que produz muito essa efervescência cultural, ao mesmo tempo mascara um Japão que as pessoas não conseguem se relacionar. Um Japão em que existe um abismo na interação pessoal. Então o Superflat usa essa cultura otaku para criticar essa falta de capacidade de se criar vínculos que surgiu no Japão desses otakus. Então tem toda uma crítica a esses costumes das pessoas que moram isoladas, que não saem de casa, ficam o tempo todo trancadas em casa e se relacionam só com uma ficção. O caso das pessoas que dizem que se apaixonaram por personagens 2D e casam com personagens. O pessoal que é muito fã de cantoras e começam a perseguir elas na rua e tentar descobrir o endereço e ir atrás dessas pessoas. Os homens que não estão acostumados a interagir com mulheres e todo um imaginário que eles têm do feminino é baseado em personagens da ficção, e quando eles tentam interagir com mulheres de verdade, eles esperam que essas mulheres se comportem como esses personagens e acabam se frustrando. Então a ideia do superflat é tanto o super achatado, tanto com essa supervalorização da imagem 2D, como com a ausência de profundidade nos relacionamentos entre as pessoas. Então a arte superflat
chiclete japonesa é essa releitura de vários conceitos do pop, só que aplicados no Japão contemporâneo e nessa cultura otaku e da cultura popular atual. E como fazer um contraponto a essa supervalorização do bidimensional e da ficção sob o custo de perder as relações entre as pessoas e a relação com a natureza. Então o que o Deidara faz é cultuar uma ideia de arte como a beleza do que é efêmero. A arte é aquilo que cria uma experiência que é instantânea e por ser instantânea é bela. E essa interpretação de arte do Deidara está muito vinculada com tradições artísticas japonesas. Tanto na ideia que vem do budismo, da transitoriedade de tudo, como de categorias estéticas da arte japonesa clássica, como por exemplo o Monono no Ware, que é a ideia da tristeza das coisas. É sobre a beleza presente naquilo que é perene, sobre como aquilo que é transitório, que dura pouco, por durar pouco é especial, e por isso que é belo. Então tem todo um culto a essa beleza do que é pontual e das experiências de curta duração. Um exemplo clássico do que seria essa beleza do Monono no Ware é imaginar um japonês do período clássico que ele tem que fazer uma caminhada aí de um ponto A até o ponto B e no meio do caminho tem um campo de flores. E ele vai olhar para aquele campo de flores, vai ver aquelas flores bonitas, vai comentar como aquilo é bonito e apreciar esse potencial estético e transformador naquele campo de flores, mas como ele tem que chegar no outro lado, ele vai simplesmente pisotear todas as flores sem pensar duas vezes. Então aquilo é bonito e aquilo é bonito justamente porque ele dura pouco. E o importante é valorizar esses pequenos momentos enquanto aquilo dura. E não só o Monono no Ware, como existe uma obra chamada Reiki Monogatari, que é um texto que vai definir muito da estética da arte do período samurai. O Reiki Monogatari é a história, né? A história dos reikis. Ele trata da guerra entre a família Minamoto e a família Taira, que eram as duas mais importantes famílias samurai do século XII, e como elas lutaram entre si pelo título do Shogun, que foi que estabeleceu a ascensão da classe samurai e a assunção do poder político pelos samurais. O Reiki Monogatari se chama Reiki porque as famílias Minamoto e Taira, no período clássico, se chamavam Genji e Reiki. Só que a classe samurai, para se diferenciar da antiga aristocracia burocrata do período clássico, que valorizava a cultura chinesa, eles começaram a assumir uma postura nacionalista. Então, ao invés de se chamar Genji, a família decidiu que ia adotar a leitura não Genji, que é uma pronúncia de origem chinesa dos ideogramas do nome, mas sim Minamoto, que é a pronúncia japonesa do mesmo nome. E os Reiki fizeram a mesma coisa e passaram a se chamar Taira. Então o Reiki Monogatari se chama Reiki Monogatari porque é o nome da família Taira, segundo a leitura antiga, mas também porque existe uma obra marcante da literatura clássica que é o Genji Monogatari. Então o Reiki Monogatari faz essa referência. Mas o marcante do Reiki Monogatari é que ele conta a narrativa a partir dos Reiki, a partir dos Taira, que são justamente aqueles que perderam a guerra. Então é a história da guerra que marcou a ascensão do primeiro Shogun, contada a partir dos perdedores. Então todos os capítulos eles vão caracterizando os personagens da família Taira, faz o leitor se apegar a eles e aos poucos eles vão morrendo um por um. Então é como os Taira são derrotados pelo ponto de vista deles. A partir dessa obra se criou uma noção estética que é a ideia do Hoganbiki. É algo como torcer pelos Reiki, que é a beleza em se esforçar por algo que sabe que não pode ser atingido. Por exemplo, quando a seleção japonesa vai participar da Copa do Mundo e eles estão jogando com uma seleção lá com tradição e estão perdendo o jogo, mas mesmo eles tendo levado vários gols e estão perdendo, os jogadores continuam se esforçando e a torcida continua cantando e gritando e incentivando. Porque a beleza não é a beleza da vitória em si, mas a beleza de ser derrotado sabendo que não desistiu. Então essa ideia do Hoganbiki é algo bem importante na arte japonesa do período samurai, que é como é bonito entrar numa missão ou iniciar uma tarefa que se sabe que não vai conseguir cumprir, que talvez não sobreviva, mas mesmo assim, por uma noção de obrigação social, a pessoa se empenha nessa tarefa, sabendo que não vai sobreviver, mas mesmo assim isso é bonito, ela faz isso, é bonito. Vocês estão acostumados a acompanhar narrativas japonesas, é comum essas cenas em que um personagem entra numa demanda que ele sabe que ele não pode vencer, que ele não tem como sobreviver àquilo, mas porque é uma função social dele tentar, pelo menos tentar, ele tenta.
e ele vai lá sabendo que não vai sobreviver e morre, e se constrói toda uma cena impactante, emotiva e esteticamente bonita, baseado na morte desse personagem que tentou fazer algo que não conseguiu, que sabia que não ia conseguir realizar. Então a arte japonesa trata muito disso, dessa beleza do efêmero, do transitório, do pontual. E por ser efêmero e pontual, que essa coisa é bonita. E a beleza do Deidara é baseada nisso. É como a explosão, que é algo que é pontual, que acontece num instante e que vai causar destruição em volta, naquele instante em que ela existiu, ela é bela. E isso vale inclusive para a própria vida. Enquanto o Sasori usou a arte dele sobre o próprio corpo e o conceito dele de arte era a arte como aquilo que eterniza, o Deidara, no seu fim, vai se transformar numa bomba e vai se explodir, porque o conceito dele é de arte aquilo que é perene, que é transitório. Então a vida dele só seria beleza e a vida dele só poderia ser uma vida que é artística e ele próprio arte se ele morresse, porque se ele se transformasse em eterno, ele ia ser banal. Pela essa ideia da beleza estar no que é pontual, e o que é pontual e transitório é importante. Então ele precisa morrer para a vida dele ter significado. Então por isso a importância dele se explodir numa grande obra de arte. Então a grande questão nessa rixa entre o Sasori e Deidara é sobre duas concepções diferentes de arte. Uma que vem da tradição ocidental da arte como aquilo que eterniza e por isso constrói a beleza, constrói uma beleza a partir de imortalizar aquilo que é perene, uma arte que tem a ver com memória. E Naruto é muito sobre memória e trauma. Dá pra fazer outro vídeo só sobre a relação de Naruto com memória e trauma, que é basicamente o núcleo da obra. E uma outra relação com a arte, que é a do Deidara, que é a arte como a valorização da importância daquelas coisas que são transitórias. Algo que, por existir por um curto período de tempo, que é especial e por isso deve ser valorizado. E a função da arte é valorizar, é destacar essas pequenas coisas que se perderiam no tempo se não fosse a arte para ir lá e resgatar elas. Então o que o Kishimoto faz é pegar duas tradições bem diferentes de arte e colocar esses dois personagens juntos para fazer criar essas oposições e poder discutir teoria da arte a partir das interações entre os dois. Bom, era isso que eu queria tratar nesse vídeo, né? Sobre como Naruto consegue trazer uma discussão extremamente importante para a teoria da arte. E até o próximo vídeo.